Programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI, mais uma vez trazendo a Palavra de Deus até você. Nesses dias temos refletido sobre a oração do Pai Nosso, algumas petições dessa oração que, bem entendidas, pelo menos a gente consegue compreender um pouco o conteúdo, um pouco a essência de algumas dessas petições e tenta apresentar isso no nosso cotidiano, na nossa vida, onde quer que a gente esteja. E quando a gente fala de Pai Nosso, a gente fala daquela oração, que você reza quase todos os dias e que Jesus, no momento de grande inspiração, no silêncio profundo com o Pai, ele acaba ensinando aos discípulos como que ele rezava. Então a oração do Pai Nosso, ela é um sentimento de Jesus, não são palavras criadas assim, buscando aqui e ali. É uma experiência que o próprio Cristo viveu no seu momento de intimidade com o próprio Pai, com o próprio Deus. E essa experiência de Jesus, tão profunda, é que ele partilha com os seus discípulos quando eles dizem assim: Jesus, a gente percebe que o Senhor reza e fica tão bem, que oração é essa que o Senhor se coloca diante de Deus, por isso nos ensina. E aí Jesus ensina aos seus discípulos essa oração tão bonita, mas tão complexa ao mesmo tempo, porque existem coisas ali tão especiais e que às vezes a gente não se dá conta dela. E hoje, esse trechinho do "O pão nosso de cada dia nos dai hoje". É engraçado a gente entender isso, porque quando a gente fala pão, a ideia, claro, primeira que a gente tem é pão material, e é isso mesmo, não é? A oração fala disso mesmo. Nós somos corresponsáveis para que todas as pessoas tenham o pão ou tenham acesso ao pão, ao alimento de maneira geral. Mas acontece que a preocupação de Jesus não era só essa, ela também, eu até diria em primeiro lugar, mas esse pão representa não só o pão material, mas também o pão espiritual. E quando eu peço esse pão a Jesus, sabe o que vem implicado nisso aí? Não é simplesmente pedir o pão para que eu tenha fome ou para que os outros tenham fome. É para que Ele me liberte da escravidão de querer tudo para mim. Nem sempre a gente para pensar nisso, mas esta é a maior realidade da oração do pão. Uma das, melhor dizendo, a gente não pode exagerar aqui, mas uma das maiores realidades, desta oração do Pai Nosso. Eu peço a Deus, olha, eu quero ter o pão de cada dia. O pão de cada dia o Senhor vai nos dar hoje. Não é só hoje, para sempre. Porque se esta oração ela me liberta da escravidão de querer possuir, ter tudo para mim e não partilhar as coisas, eu começo a perceber que o outro precisa de mim, por causa disso, na minha partilha, sempre a pessoa terá o pão na sua mesa. Claro, não é tão simples assim como eu estou dizendo, mas é uma preocupação, melhor, deve ser uma preocupação nossa. Quando eu falo de pão, eu falo justamente daquilo que sustenta a vida, sustenta o espírito e me dá a capacidade de perceber a necessidade do outro que está ao meu redor. Então, é uma compreensão exata de que eu não posso ser uma pessoa egoísta, tendo as coisas só para mim. Por isso eu falei da libertação, dessa questão de possuir, e ao mesmo tempo me dá de fato a dimensão de como é a realidade ao meu redor e como eu deveria fazer para conhecer a realidade ao meu redor. É por isso que a igreja tem, de maneira tão bela, feito campanhas nesse sentido. É por isso que em todas as nossas igrejas, ou pelo menos na maioria delas, existe um trabalho específico para ajudar as pessoas ou as famílias mais carentes, digamos, porque este é um princípio básico. Então, quando eu colaboro com essas instituições, com essas pastorais, eu já estou, de uma maneira simples, mas verdadeira, partilhando aquilo que eu tenho e já vivendo a concepção da oração do Pai Nosso. Você vê que até hoje, nessas nossas reflexões, o que trouxe da palavra da oração do Pai Nosso é de que, de fato, ela não tem só uma dimensão teórica daquilo que eu falo, murmuro, pronuncio, mas daquilo que eu também vivo. Então, se está em consonância com a oração, a minha prática de caridade, aí sim eu estou dizendo que estou vivendo plenamente esta petição do Pai Nosso. E sempre pede isso: santifique o nome de Deus, traga o reino de Deus, que já é isto, e que todas as coisas que possam ser feitas, que sejam pela vontade de Deus, e hoje a partir dessa oração da partilha do pão. Então, quando eu apresento a Deus, dá-nos o pão nosso de cada dia, eu estou dizendo, é um direito meu, mas também é um direito da outra pessoa. É uma necessidade que eu mude a minha concepção de como eu lido com as coisas e, ao mesmo tempo, para que as outras pessoas possam também partilhar da mesma coisa que eu partilho ou tenho.
Por isso que a oração pode parecer simples, né? Mas como eu disse antes, algumas coisas nessa oração são muito complexas, porque elas dependem de uma atitude, obviamente, da minha parte, para que o outro também possa partilhar ou vivenciar com as mesmas coisas que eu tenho. Então, quando a gente for rezar agora a oração do Pai Nosso, que a gente tenha esta clareza, não é? Cada palavra, cada sentençazinha ali da oração do Pai Nosso, ela tem uma realidade muito bonita e muito mais comprometedora por detrás. Ou seja, cada vez que eu rezo a oração do Pai Nosso, eu me comprometo cada vez mais com aquilo que Deus pede a mim e a você também, obviamente, e por causa disso tento, do meu jeito, viver da melhor maneira aquilo que eu rezo. Na verdade, a gente fazia a mesma experiência de Jesus. No silêncio da sua oração, ele aprendeu essa oração e balbuciou essa oração e ensinou essa oração aos seus discípulos. Que a gente aprenda também com o próprio Jesus, pedir o pão, mas também oferecer àqueles que têm necessidade dele. Muito bem, você fica agora então com a oração e uma bênção para você e para toda a sua família. Essa semana nós refletimos sobre a oração do Pai Nosso e a sua importância na nossa vida como cristãos. Uma oração que sempre nos faz entender quanto é bom e o quanto é misericordioso o nosso Deus, porque apresentou ao seu Filho Jesus, num momento de intimidade, de oração, justamente estes momentos em que cada um de nós hoje podemos entender que é a ação de Deus, a ação de nosso Deus, através de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. A oração do Pai Nosso como uma riqueza insondável, momentos em que nós nos preparamos para receber a bênção de Deus, tendo os pecados perdoados e tendo também feito um compromisso de auxílio, de perdão e também de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. E claro, não poderíamos deixar de terminar esse dia de oração colocando esta oração do Pai Nosso como uma referência para o nosso dia. Pensamos por isso que Deus sempre nos auxilie em todas as nossas necessidades. Reze comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste sentido, receba a oração de Deus, que é Pai e que está com você todos os dias de sua vida. O Deus que acolhe os seus pedidos e transforma esses pedidos também em oração. Fique com você e para toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.